O São Paulo de antigamente era assim, né? Perdia um jogo, no dia seguinte folga. Jogava mal, perdia, era folga para os guerreiros. Agora é o contrário. Joga bem, vence, conquista os 3 pontos e no dia seguinte, treinamento. Cara, excepcional esse momento do São Paulo com o Hernan Crespo. São Paulo muito bem, obrigado. E agora a semana de Libertadores mudando a chavinha. Foca agora na Liberta, rapaziada. E temos boas notícias para vocês, segura aí que já vou te contar. E esse momento do São Paulo é muito bom, né? A gente fica muito feliz e contente com tudo que está acontecendo. Mas tem um detalhe importante. A diretoria do São Paulo, mais uma vez, ela não está jogando junto. Ontem teve um lance absurdo que o Sabino ele foi agredido dentro da nossa casa e nada aconteceu. Infelizmente passou despercebido até por mim ontem aqui no pós-jogo esse lance do Sabino, que ele foi agredido pelo jogador Vitinho do Botafogo. E rapaziada, eu esperava sinceramente que alguém do São Paulo, a diretoria, se pronunciasse para defender o seu ativo, o seu jogador e fazer um bastidor, fazer uma pressão para cima dos caras, porque o São Paulo toda hora é prejudicado. Não é porque o São Paulo venceu o jogo que isso tem que deixar pra lá. Tipo, ganhamos, tá de boa. Não, cara. É aí que tem que reclamar. E infelizmente a gente não vê nenhum tipo de bastidor sendo feito pela nossa diretoria. Foi um absurdo o que foi feito com o Sabino ontem. E eu vou trazer para vocês até a opinião do PC de Oliveira e Felipe Melo, que também ficaram indignados com isso. Então, para você ver, um corintiano, né, ficou indignado, o árbitro confirmando que era lance para vermelho, e até o Felipe Melo ficou puto, achando um absurdo. Cara, e o VAR ontem, novamente aí, passou despercebido aí esse lance, né? Será que o VAR funciona de acordo com a camisa, a cor da camisa? Mas o São Paulo é muito culpado, tá? Porque não tem nenhum tipo de bastidor sendo feito, e esse tipo de coisa vai sendo normalizado, né? Então, cara, o torcedor tem que fazer pressão e apertar esses caras. Veja o que disse o Felipe Melo. É absurdo. Estamos debatendo aqui se isso é lance para vermelho ou não. Não tem nem debate. Já o PC de Oliveira disse o seguinte: o assistente Bruno Pires está do lado da jogada. O árbitro disse que foi checado e que foi acidental. Não foi acidental. Para mim, é um movimento proposital do Vitinho. Ele salta e esse movimento adicional com a perna aberta é proposital. É ação para cartão vermelho. Lance claríssimo que o VAR deveria intervir. Pessoal, vocês viram, né? 2 pessoas que não representam o São Paulo acabaram se posicionando e defendendo o clube. Enquanto isso, o Casares quietinho na dele e preocupado com foto após vitória do São Paulo. Em forma de protesto, deixa um comentário aqui embaixo com a seguinte frase: Fora Casares. Sem hashtag, só escreve Fora Casares. E infelizmente ontem, né, não teve o tal protesto também que queriam fazer contra o Casares, talvez muito por conta da vitória, né? A torcida começa a cantar no final do jogo, e eu fiquei sabendo que algumas pessoas tentaram, né, gritar Fora Casares, mas não conseguiram. Eu sinceramente nem vi vídeos nem nada. Mas é uma pena, né? O torcedor, talvez, uma grande parte, deixa para criticar somente quando o time perde. Não, quando ganha também tem que fazer pressão, tem que fazer barulho e cobrar a diretoria. Mas enfim, vamos lá para as notícias de hoje. Sobe aquele like pra gente que é muito importante, a sua inscrição, que ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma. Rapaziada, e olha só, o Flash Score soltou uma novidade pra gente, hein, pessoal? E uma parada bem legal, tá? Se você ainda não baixou, tá perdendo tempo, link na descrição aqui do vídeo. Olha só essa novidade do Flash Score, ó. Tô entrando aqui no jogo de ontem do São Paulo contra o Botafogo. A gente vai em informações e tem aqui o time que entrou em campo, né? Isso já tinha. Daí vamos supor, a gente aperta aqui, eu vou apertar no Tapia, né? Apertei no Tapia e tal, perfil do jogador. Você aperta aqui, ó, e aparece todas as partidas que ele entrou em campo. Isso é legal demais, rapaziada. Quando fez gol também marca o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. Aqui, ó, o gol contra o Fluminense. Então, se você quiser ver qualquer jogador do seu time do coração, principalmente o São Paulo, a galera aqui do canal, cara, quero ver aqui o Tapia quando que ele, a última vez que ele jogou, né? Daí você entra aqui, pô, foi contra o Botafogo, também jogou pelo Chile, contra o Uruguai, jogou 21 minutos e tem até a minutagem. Então,
Cara, é legal isso, ajuda muito, né? A gente às vezes fica sem saber, pô, que dia que o cara fez gol, qual foi a última vez que ele acabou que entrou em campo e tal, cartão amarelo, se ele tomou no jogo, marca tudo aqui, ó, em um único lugar, e as notas também que ele teve nas partidas, cara, é bem legal, uma novidade do Flash Score, inovando. Se você ainda não baixou, baixa lá, que você vai curtir muito, eu tenho certeza, tá? Aqui a tabela do campeonato, para você acompanhar também as notícias do dia. Aqui, ó, Enzo Dias e Wendel não têm lesões detectadas, estarão à disposição do São Paulo contra a LDU. As coisas estão mudando, vamos conversar sobre isso aqui no vídeo. Bom, pessoal, se você ainda não baixou, baixa lá o Flash Score rapidinho, de graça, e se você baixar, você vai apoiar demais o meu canal. Se você curte teclas, curte meu trabalho, se você fizer o download, faz um teste lá. Se você não gostar, você desinstala, mas eu tenho certeza que você vai curtir muito o aplicativo, tá? É de graça, baixa lá. Rapaziada, vamos lá então, ó. Primeiramente, falar com vocês sobre o Wendel, né? Igual a gente trouxe a notícia para vocês. Ontem assustou, né? A gente até achava que poderia ter tido uma lesão no adutor, né? Ontem na coxa e tal. A gente ficou preocupado. Pô, mano, o cara voltou agora, lesão de novo. Pô, o DM do São Paulo ruim e tal. Mas a boa notícia é que não foi detectada uma lesão, né? O São Paulo fez exames de imagem no atleta e tá tudo perfeito com o Wendel. Estará à disposição na quinta-feira, uma excelente notícia. A mesma coisa o Enzo Dias. Ele teve um trauma no tornozelo e também está apto para jogar na quinta-feira, certamente deve ser titular contra a LDU. Que, por sinal, o treinador não sabia disso, tá? O treinador da LDU é o treinador que era do Corinthians lá, cara. Até fugiu o nome agora, vou tentar lembrar aqui. Pera aí, não vou lembrar não, vou fazer uma cola. Pera aí. Thiago Nunes, lembra dele? O Thiago Nunes, famoso calopsita, né? O pessoal lá do COI colocava esse apelido nele. Ele que é o treinador da LDU, que por sinal tá muito bem lá, tá, rapaziada? A LDU tá um momento bem interessante e vai ser bem difícil, e certamente a altitude tem isso ao seu favor também, principalmente com times que acabam saindo de um país e indo para lá. Então o São Paulo fez até um planejamento também, né? Queria chegar antes, mas por conta do aeroporto lá da região estar interditado, o São Paulo vai chegar somente um dia antes da partida. Isso para amenizar a altitude, os efeitos da altitude. Então, ó, só para votar, o Enzo Dias, tudo certinho aí com ele, o Wendel também, cumpriram o mesmo cronograma de exercícios regenerativos dos atletas que atuaram por menos de 45 minutos no jogo de ontem contra o Botafogo, além também de um complemento que eles realizaram no refis lá do CT da Barra Funda. Então, excelente notícia. Outra também, o Ferreirinha, que treinou normalmente no dia de hoje lá no CT. O treinamento do São Paulo hoje aconteceu a partir das 10 da manhã, tá? Vai acontecer o mesmo treinamento no mesmo horário, amanhã, terça, quarta também, e após o treino, o São Paulo viaja para Quito, aí, onde vai enfrentar a LDU na quinta-feira. Então essa é a preparação do São Paulo, o elenco retorna na sexta-feira, e vai ter um treino só para o próximo duelo contra o Santos, né? Então, bem corrida essa semana para o São Paulo, vai ter 3 dias de preparação, né? Hoje, no caso, segunda, amanhã, terça e depois quarta, para o jogo da Libertadores. Acho que é o tempo suficiente até para recuperar jogadores para o São Paulo jogar bem e conquistar aí um resultado bem positivo. Eu até comentei em live em alguns momentos e vi até uma certa repercussão sobre esse mesmo pensamento meu nas redes sociais, de que se o São Paulo for para Quito lá, enfrentar a LDU e voltar com uma derrota de 1-0, não é um resultado ruim, tá? Acredito que o São Paulo, mesmo perdendo lá por 1-0, o São Paulo consegue reverter aqui, mas claro, o objetivo é vencer, né? Tentar empatar o jogo, mas cara, se não der para vencer, tentar empatar pelo menos ali tá ótimo, né? Mas se perder de 1-0, o São Paulo volta vivo, tá, rapaziada? Historicamente, o São Paulo, quando viaja assim para altitude e tal, o São Paulo perde. O São Paulo não consegue fazer bons jogos, sofre, tem muita dificuldade.
Vamos ver amanhã. Aliás, vamos ver quinta-feira. Estou ansioso já. Vamos ver quinta-feira como que vai ser o São Paulo. Tem a questão do tabu também na Libertadores. São Paulo sem perder e tal. Vamos ver se o elenco vai conseguir sustentar isso. Vai ser um desafio muito grande nesta quinta-feira. E confio que o São Paulo vai fazer um bom trabalho. Vai ter dificuldade de fato. Mas acredito que o São Paulo vai fazer um bom trabalho na quinta-feira e volta aí pelo menos com um empate. Eu acho que o São Paulo não perde esse jogo. Estou com um sentimento muito positivo, tá? Mas se perder de 1 a 0 ainda não é um resultado ruim, tá, rapaziada? Dá para o São Paulo reverter aqui tranquilamente, tá? Vamos lá, comentar um pouquinho com vocês sobre a lista, né, de inscrição aí da Libertadores. Vai entrar na lista aí o Mailton, Tolói e Rigoni, ambos aí contratados nessa última janela. E sai da lista Juan Tressoldi, Henrique Carmo e o Lucas Ferreira. Então, os três saindo para a entrada dos 3 reforços aí do São Paulo. Só pode registrar 3 jogadores por fase na Libertadores. Olha só, ontem na coletiva o Crespo falou sobre o Rigoni, pessoal. Ele foi questionado se teve o aval dele, a contratação do Rigoni, se foi ele que pediu o Rigoni aqui no São Paulo. E ele negou, né? Ele falou que não foi ele, que foi uma decisão da diretoria do São Paulo. Que, por sinal, o São Paulo já estava tentando contratar o Rigoni desde o início da temporada. Então, foi noticiado para a imprensa que era o Crespo que tinha pedido o Rigoni. E isso não é verdade. O próprio Crespo desmentiu isso em coletiva. E o legal é que a gente vê que o Crespo está totalmente desvinculado com essa gestão. Ele tá soltando a real, irmão. O que é para ele responder, ele responde. O que a diretoria, ele fala, questiona a diretoria. Se é questão de médico, questiona o médico. Então ele tá assim, tá fazendo o trampo dele e tá jogando o BO nas costas da diretoria. Tá desvinculado com os caras. Isso é muito legal. E tá certo, postura gigante. E certamente quem tem a ganhar com isso somos nós, o clube e os jogadores também do São Paulo. Porque se depender da diretoria, estamos lascados, né? Essa é a realidade. Mas, cara, foi legal o Crespo soltar o papo reto e falar a verdade. Para vocês verem, né? Que geralmente vai para a mídia o que interessa. Então, esse caso do Crespo é um exemplo assim claro, para vocês perceberem que, meu Deus, estou gaguejando toda hora. Para vocês perceberem que há uma certa manipulação em alguns momentos, na notícia, na informação, né? Então, é só para vocês sacarem, quando a gente fala aqui, as coisas, para vocês verem agora que é real, tá? Então, foi passado para a imprensa que era um pedido do Crespo. Ele desmentiu isso em coletiva ontem, após a vitória contra o Botafogo. E o que você acha? Comenta aí embaixo, tá? Rapaziada, também a boa notícia aí sobre o Lucas Moura, tá? Ele retirou os pontos do joelho direito e ele correu hoje em esteira pela primeira vez. O São Paulo até soltou um vídeo dele correndo na esteira e tal, dando uma expectativa muito positiva para nós, tá? A evolução aí é muito grande na sua recuperação e o São Paulo tem a intenção, dependendo de como for os próximos dias, até quarta-feira, até de levar o Lucas para o jogo contra a LDU, tá, pessoal? Eu, sinceramente, fico meio assim, tá? Mas essa é a informação que está surgindo no dia de hoje, tá? Então pode ser que o Lucas esteja relacionado já agora na quinta-feira. Vamos aguardar, vamos esperar um pouco aí até amanhã mais ou menos para ter mais detalhes, tá? E certamente na quarta-feira a gente já vai ter mais informações se de fato ele vai ou não viajar para enfrentar a LDU. Se ele for, certamente ficará no banco e deve entrar alguns minutos, principalmente no segundo tempo. E aí, o que você achou dessa notícia também? O Lucas dando um sinal muito positivo, está prestes a voltar e ajudar o São Paulo em um momento muito importante da temporada. Bom, pessoal, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Sobe o like, se inscreva no canal. Se possível, compartilhe também esse nosso vídeo em grupos do São Paulo. Que você tenha uma semana super abençoada. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!